Está no ar, Carreira e suas vozes. O talk show que conecta pessoas, histórias e negócios. Trajetórias reais, desafios, conquistas e superações que inspiram. Apresentação da empresária e mentora Cláudia Cardillo. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Carreira e suas vozes, um espaço em que histórias, experiências e estratégias se encontram para inspirar a sua trajetória profissional. Eu sou Cláudia Cardillo e hoje nós vamos falar sobre um tema que desperta sonhos, mas que também exige planejamento, informação e principalmente segurança jurídica, que é trabalhar nos Estados Unidos. Muitos brasileiros ainda acreditam que basta uma oportunidade de emprego para arrumar as malas, entrar no avião e sair correndo para ir por aí, mas não é assim que funciona. E para ter maior clareza sobre tudo isso, eu recebo dois especialistas que já vêm trazendo conhecimento para os nossos seguidores, pois eles atuam diretamente com essas pessoas que querem viver os seus sonhos e construir na prática os desafios e as oportunidades para profissionais brasileiros que desejam construir uma carreira e uma vida nos Estados Unidos. Eles irão explicar sobre os caminhos legais, os erros mais comuns e o que realmente é necessário para trabalhar nos Estados Unidos de forma segura e estruturada. Seja muito bem-vindo, Dr. Bruno Lócio. Obrigado, prazer muito grande estar aqui com vocês. Vou apresentar o Dr. Bruno. Ele é advogado especializado em Direito Internacional e Migratório, CEO da SLS Legal Advisory e CEO da Premium Global Mobility Partner, empresas referências em imigração, mobilidade global e planejamento patrimonial e sucessório com sede em Washington, D.C. Ele também é sócio da LSF, Advogados Associados no Brasil, além de coordenar o Centro de Estudos e Atualização em Direito Internacional do Instituto Nêmesis. Sua trajetória e visão estão registradas no livro incendiário Os Códigos das Mentes Imparáveis, em que mostra que, com estratégia, coragem e propósito, é possível transformar o conhecimento jurídico em liberdade geográfica e realização pessoal. Que currículo extenso e bonito, né? Parabéns! Obrigado. E eu recebo também o Dr. Henrique Scliar. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Cláudio. É um prazer. O Dr. Henrique Scliar é especialista em mobilidade global, direito internacional, tributação e expatriação corporativa. Ele é CEO da SLS Legal, tá certo, né? E da Premium Global Mobility, empresas referências em imigração, mobilidade global e planejamento patrimonial e sucessório. Atua na estruturação de projetos migratórios e empresariais para os Estados Unidos, unindo estratégia jurídica, planejamento tributário e conformidade migratória. É LLM em Direito Migratório pela Universidade de Southern California e especialista em Direito Tributário. Falei certo? LLM? É isso mesmo? Isso mesmo. O que é isso? Conta pra gente. É um mestrado na área jurídica, assim como tem o MBA, é um mestrado para quem faz business, faz administração, o LLM, ele é um mestrado para quem é da área jurídica. Olha que legal, né? Isso é muito bom, até porque quem está nos ouvindo aqui já entende que estudar nos Estados Unidos, a hierarquia dos cargos é diferente também, né? Exato, isso. E eu quero que vocês me digam eu sei que vocês já estiveram duas vezes aqui comigo antes, já falaram muito sobre a regularização, a documentação, o planejamento, né? Mas eu quero que vocês digam novamente quais são os caminhos legais mais utilizados por brasileiros que desejam trabalhar nos Estados Unidos. Bom, eu poderia deixar o Henrique começar e ele vai falar que existem 180 tipos de vistos, uns de imigrantes, outros não imigrantes. A gente já falou sobre isso, eu não quero roubar esse discurso dele, vou deixar roubando, mas eu não vou roubar mais ainda do que eu iniciei, mas eu não roubei por completo. Mas o fato é que existem caminhos, eu acho que tudo depende muito de um planejamento migratório. O Cláudio já está mais do que acostumado com esse nosso discurso, porque é ele que leva ao sucesso migratório. Então, quando você tem um planejamento e ele começa dentro de casa, ele basicamente é psicológico, familiar e financeiro. Financeiro porque você precisa ter estrutura
para morar nos Estados Unidos, para arcar com os custos que envolvem uma mudança dessa magnitude, psicológico, que você tem que estar preparado, né? Você sempre imagina uma imigração suave, mas ela pode ter percalços, principalmente nessa época agora que a gente vive, e familiar, porque tem que ser uma decisão familiar. A gente já viu inúmeros casos em que um dos entes da família quer e o outro não quer, então essa trajetória acaba ficando um pouco nebulosa ao longo do caminho, mas opções não faltam. Existem vários tipos de vistos migratórios e com certeza algum deles contempla o seu planejamento, o seu perfil. Doutor Henrique, é claro que você vai falar sobre isso, né? Não, perfeito. Complementando o que o Bruno disse, além dessa estrutura, a importância de estruturar o planejamento, e aí é isso mesmo, planejamento familiar, planejamento pessoal, profissional, isso tudo precisa estar muito bem alinhado. Mas do ponto de vista americano, a própria administração pública entende que precisa de profissionais qualificados. Os Estados Unidos é o que é por conta dos imigrantes. Dito isso, a legislação traz ali alguns requisitos para todas as camadas da sociedade. Então, a gente tem opções para quem é aquele investidor e aquele investidor com um aporte grande, na casa dos 7 dígitos, aí, falando de $1 milhão, a pessoa pode investir nos Estados Unidos e receber o carro, até o EB3 Unskilled Visa, que, por exemplo, é um profissional que quer vir para os Estados Unidos e não tem uma qualificação. Obviamente que a fila da primeira opção ela é mais rápida do que a última, mas o ponto aqui é que existem alternativas para todo mundo. Para o nosso público, para provavelmente a sua audiência qualificada que está nos assistindo, empresários no Brasil, pessoas com ensino superior completo, pessoas qualificadas com carreiras sólidas, existem opções, EB1, EB2, EB, a gente vai falar um pouco ao longo do nosso bate-papo, mas acho que o mais importante é isso. Dependendo da sua carreira e do seu planejamento, a gente vai conseguir encaixar uma opção que agrade a sua família e seus interesses. E sabe que eu li recentemente que o Brasil tem exportado muitos engenheiros civis e profissionais, né, dessa área. Como é que vocês têm visto isso no caso dos engenheiros? Como é que eles podem ir para os Estados Unidos, levar suas carreiras e continuar trabalhando como engenheiros? Clear, toca a marcha aí, porque o Henrique tem um caso de engenheiro dentro de casa. Dentro de casa. Uau! Eu brinco, Cláudia, que a engenharia me trouxe aos Estados Unidos. Mas eu não sou engenheiro, nunca estudei engenharia, eu odeio matemática. Ainda assim, a engenharia me trouxe aos Estados Unidos, porque no meu caso concreto, no caso pessoal da minha família, a gente vê através da minha esposa, que é engenheira civil, que foi no EB3 NW, ela conseguiu comprovar que a carreira dela era de interesse nacional, a gente teve um carro aprovado graças à engenharia. Então, eu sempre faço essa brincadeira com os nossos clientes. E também por conta dessa aproximação, a gente acaba tendo uma conexão muito grande. Ela é engenheira de carreira, naturalmente tem muitos amigos engenheiros, ela trouxe muitos clientes, muitos amigos dela acabaram virando o nosso cliente, de uma maneira muito orgânica a gente se aproximou e ajudou muitos engenheiros aqui. O que eu posso dizer é que não só a engenharia, isso serve para todas as profissões. Certamente todo mundo que está nos ouvindo em casa conhece alguém que saiu do Brasil, alguém ali na faixa, a partir dos 30 anos, mas dos 30 aos 70, são pessoas qualificadas, pessoas com uma carreira sólida, com condição financeira estabilizadas no Brasil, e ainda assim decidiram ir para a Europa, ir para os Estados Unidos, Canadá, sair. Diversas questões que a gente já conhece, eu acho que nem cabe aqui entrar muito no mérito. Mas na engenharia em especial, muitos engenheiros qualificados, percebendo que aqui nos Estados Unidos existe um mercado extraordinário. E aí é um mercado que consegue alinhar vários pontos importantes. Existe um caminho migratório para esse profissional chegar nos Estados Unidos. Existe uma valorização do mercado de trabalho aqui. Existe uma adaptação muito, muito rápida, somente se o cliente vier para a Flórida. Porque a gente andando por aqui, você vai ver obra das mais variados tipos a cada esquina. Obra de infraestrutura, obra de reforma de casa, obra de pequenos reparos. A engenharia e o serviço de engenharia talvez seja uma das grandes conexões com brasileiros bem-sucedidos aqui na América. Então, você consegue criar um caminho de estrada para chegar nos Estados Unidos e a tendência de ser muito bem-sucedido é bem grande. E quais são os principais pré-requisitos que os engenheiros precisam para poder validar ou conseguir atuar legalmente nos Estados Unidos? Quer que eu continue por aqui? Bruno.
Eu vou continuar, mas eu vou tentar ser mesmo para devolver a bola para ele, senão depois ele reclama comigo, puxa a orelha e fala que eu não deixo de falar. Claro. Mas brincadeiras à parte, isso é uma pergunta muito legal sobre validação do diploma. Muitos nacionais perguntam o que eu preciso fazer, preciso validar, não preciso validar. E aí é um ponto interessante para os engenheiros, principalmente, porque quando um médico nos pergunta isso, um profissional da área de saúde, um profissional da área jurídica, a gente tem ali alguns caminhos necessários de revalidação do diploma. A engenharia até por questões de burocracia, ou de não haver burocracia aqui nos Estados Unidos, um país mais conectado ao liberalismo, ele consegue flexibilizar o caminho do engenheiro. Então, por exemplo, é muito comum um engenheiro não precisar revalidar o diploma aqui nos Estados Unidos para ele poder trabalhar em obra. Ou existe uma diferença entre um engenheiro que assina a obra, que aí ele precisa fazer um exame, que é o Professional Engineer, uma prova e tudo mais. Eu posso dizer para vocês que talvez 0,01% dos engenheiros americanos, inclusive, fazem essa prova. Não tem nenhuma diferença de carreira, de valorização, são apenas detalhes ali. E eu vejo dentro de casa, por exemplo, a minha esposa sempre foi muito mais conectada à gestão da obra em si. E esse tipo de carreira não precisa de revalidação do diploma. O profissional brasileiro ele é muito valorizado aqui. Você consegue entrar no mercado de trabalho e, às vezes, na obra, no seu dia a dia, você vai encontrar profissionais que estudaram economia na faculdade aqui nos Estados Unidos e trabalham na obra, fizeram alguma outra carreira, alguma outra faculdade, algum outro segmento e acabaram caindo na engenharia por questões que a experiência é muito mais importante do que uma revalidação do diploma. Talvez esse seja um grande ponto diferente, por exemplo, da área de saúde. É interessante isso, né? Até porque você estava falando da sua esposa, a gente tem visto e percebido o quanto tem aumentado o empreendedorismo feminino nessa área, as mulheres estão à frente das obras, sim. E eu quero saber de você falou da revalidação do diploma, se independente da pessoa trabalhar numa obra de tijolos ou de aço, se ele está qualificado para poder trabalhar nos Estados Unidos. Vai estar qualificado se ele tiver essa experiência e é muito comum também, eu falei do ponto de vista americano, mas o brasileiro que muda de carreira aqui, ele percebe que a construção civil é uma barreira de entrada menor. Então, também é comum um profissional, seja qual for a área de formação brasileira, a gente vê muito isso nos nossos clientes na Bruno, chega aqui nos Estados Unidos e abre uma empresa de construção civil para pequenos reparos. A gente tem um cliente nosso em Orlando que, por questões de investimento, ele começou a comprar casas, fazer reformas e depois revender, aproveitando da valorização. Naturalmente, isso tem uma conexão muito grande com a engenharia. E aí eu estou falando da engenharia de pequenos reparos, não de mega infraestrutura. Então, é uma porta de entrada muito rápida, que você consegue ser muito bem remunerado e você consegue ver esse prestígio acontecendo de maneira muito rápida. Dificilmente os engenheiros brasileiros ficam sem emprego, né? Eu ouso dizer que eles chegam, a gente teve um cliente recentemente, um amigo recentemente, que chegou aqui dia 1, dia 2, ele estava empregado. Nem ele imaginava que ele estaria de novo no batente, ele queria tirar umas férias, mas ele recebeu ofertas ao longo do caminho, ao longo da transição, e aí passa um pouco do que a gente falou, você inicia o seu processo de transição, processo de mudança, você reativa conexões, refaz o network que estava esquecido, principalmente com pessoas que já trabalham fora do país, se coloca à disposição, que certamente você vai ser, a sua mão de obra ela é muito importante. Aí a variação do material depende muito da experiência que você tem, do quão disposto você está a aprender técnicas novas. Então, se você trabalha com madeira, por exemplo, vai trabalhar com metal, aqui a maioria esmagadora é madeira, né? Mas aqui você tem um crescimento muito grande de casas prontas, né? O cara literalmente entrega a casa aonde você quer, em 2, 3 pedaços ali. Se você estiver exposto a entender como é que funciona e como é que aquilo ali vai ser aplicado no dia a dia, você vai ter mercado, você vai ter posicionamento, você vai crescer profissionalmente, você vai estar mais preparado para o mercado de trabalho. Então, talvez a engenharia seja uma das profissões que mais aprova nos Estados Unidos, quanto até da variação. A gente está falando de elétrica, civil, a gente está falando de uma série de ramos da engenharia, e ela está nas 5 letrinhas, né, que todos os países do mundo valorizam, que é ciências, tecnologia, engenharia e matemática, nas 4 letrinhas. Então essas 4 são importantes, são grades curriculares muito importantes que o Brasil também leva em consideração e que os Estados Unidos já entende que é de interesse nacional. Então o engenheiro tem um passo, ele está alguns passos à frente,
E aí, sem contar que nos Estados Unidos está tendo sempre obra, o governo Biden iniciou um processo de reestruturação e reorganização e modernização do país, isso agradou demais os engenheiros, porque a necessidade era gigantesca, e o governo Trump continuou seguindo, porque eram obras que foram iniciadas e umas ele próprio está iniciando. Então, a engenharia no Brasil, a engenharia aqui nos Estados Unidos para brasileiros talvez seja a área que mais abraça esse profissional. E o brasileiro também precisa aproveitar a oportunidade. Nesse momento agora é da construção, é agora que é o momento de arrumar as malas para poder seguir para aí, né? Quanto tempo demora essa tramitação legal para que o engenheiro possa chegar aí nos Estados Unidos com a família? Bom, as coisas mudaram um pouco, né? Desde os 2 episódios que a gente gravou, tinha um cenário migratório diferente e agora está melhor do que era antes, tá? Antigamente, a gente tinha uma fila, a gente tinha literalmente uma senha, né? E aí também estou parafraseando aqui o Henrique, a gente pegava uma senha e ficava na fila. Olha, eu fui aprovado, tá aqui a sua senha. Agora, essas filas se encerraram, ou seja, tanto para quem aplica do Brasil, para quem aplica dos Estados Unidos, e aí quem aplica dos Estados Unidos, lê-se quem está fazendo mestrado, quem está estudando inglês aqui, por acaso resolveu mudar de ideia, resolveu ficar de forma permanente, recebeu uma oferta de emprego, e aí tem uma boa oportunidade, você tem tempos muito menores de julgamento, de processamento e de ingresso no mercado de trabalho, que é até mais importante. Então, por exemplo, se você faz entrando um pouco na sua quantiletria, vistos de imigrantes, se aplicam a engenheiros, muitos se beneficiam da B2NW, que é um visto de segunda preferência para profissionais qualificados, graduados com mais de 5 anos de experiência profissional e principalmente que tenham destaque na sua área. Se você se beneficia desse tipo de visto, se você está em solo americano há pelo menos 90 dias, você pode trocar de status, você pode mudar da categoria que você estava e solicitar autorização de trabalho, autorização de viagem, enquanto você aguarda o julgamento do seu caso. Justamente porque o governo entende que há necessidade de colocar esse profissional qualificado no mercado, o que não acontecia até 2 meses atrás. Ou seja, você tem uma sinalização imigratória muito boa, a gente vive tempos diferentes daquela época que o ICE estava na rua parando as pessoas, e que beneficia profissionais como sempre qualificados, e esses são a bola da vez para agora, para 2026. É interessante a gente falar sobre isso, porque são momentos completamente diferentes, né? E agora é um momento de total reconstrução, né? De total remodernização, com muita tecnologia nos Estados Unidos, né? Então, o imigrante ele precisa estar atento, né? Para poder chegar aí, né? E eu quero falar um pouquinho sobre outra carreira também, que são os policiais, né? Porque eu também tenho percebido um aumento muito grande dessa exportação de profissionais policiais para os Estados Unidos, né? Existem vistos indicados ou específicos para essas carreiras da área policial, da área de segurança pública? Bom, eu poderia começar como Henrique. O policial me trouxe para os Estados Unidos, mas não. Mas é mas não é verdade. Mas eu me identifico muito com a carreira, me identifico muito com policiais, tenho grandes amigos da polícia. Outro dia eu estava pedindo uma ferramenta da CGA identificar o meu perfil do Instagram, ela disse, esse é um perfil de um policial, ex-policial brasileiro, advogado, que fala para policiais. E não é bem esse o meu perfil, mas acaba que, como eu me identifico muito com esse público, eu faço muito conteúdo voltado para eles. E o que a gente vê no sistema americano de polícia, nos departamentos, é uma boa vontade muito grande com os policiais brasileiros, em razão do absurdo grau de treinamento. Qualquer estado do Brasil tem um grau de capacitação 2 vezes maior do que o estado mais perigoso aqui dos Estados Unidos. Então, o policial brasileiro ele é muitíssimo bem recebido nas polícias. Significa que você vai ser aceito em todas as polícias? Significa que a polícia está oferecendo emprego para policiais brasileiros? Não. A polícia recebe policiais brasileiros que tenham autorização de trabalho ou que tenham green card, já tenham atravessado esse processo de green card. Não há um processo específico, não há um visto para os policiais, mas muitos deles se qualificam para o próprio B2NW, para o próprio B1, que são vistos para pessoas com habilidades extraordinárias, em razão do grau de capacitação. Não é incomum a gente encontrar policiais advogados, policiais engenheiros, administradores, profissionais da educação física, ou seja, esses profissionais, esses policiais têm uma graduação, ele cumpre o requisito, que é a graduação, e tem tempo de experiência profissional, muitas vezes dentro da polícia, mas conectado ao que ele já fazia anteriormente. Então,
esse profissional de TI, por exemplo, está dentro da área de inteligência da polícia. Ou seja, você imagina um projeto dos Estados Unidos em que você traga sua capacitação policial, mais uma proposta de tecnologia de informação que é muito diferenciada, com inteligência artificial. Então, os policiais brasileiros são muito bem aceitos nas corporações e no exército, né, Ricão? Exatamente. O exército acaba sendo uma excelente porta de entrada, semelhante ao engenheiro. Acho que tanto o engenheiro quanto o policial são duas carreiras que têm uma barreira de entrada baixa, o que significa que para o brasileiro que está chegando com o documento em mãos, com o green card em mãos, consegue ter uma entrada. Por exemplo, a gente tem clientes que se alistaram para a Navy, fazer parte da reserva da Navy, e aí você consegue se tornar cidadão americano de maneira muito acelerada. Depois você ganha uma experiência de treinamento, e dentro dessa instituição você tem a porta nos Estados Unidos inteira, a porta escancarada para você poder ser policial na Flórida, Miami, Orlando, onde for. O Henrique acabou de entregar a maior estratégia que a gente dá no curso que a gente tem para policial. Então essa é a principal estratégia. Você é um policial que quer trabalhar num departamento em que só aceita a aplicação de quem é cidadão americano, o ingresso nas Forças Armadas, e aí você precisa ter no máximo 42 anos, é uma excelente porta de entrada. Então durante o seu bootcamp, durante o seu treinamento, você já é indagado quanto à possibilidade e ao desejo de virar cidadão americano, e aí você vira cidadão americano, continua no exército por mais alguns anos ou pouco tempo, e aí você entra na polícia que você deseja, né? É interessante porque não é só policial de campo, então pode ser policial administrativo, policial das Forças Armadas, dos serviços internos, né? Tem uma gama muito grande, uma extensão muito grande de serviços, né? Com certeza. Policial militar, policial guarda municipal, a gente tem caso de escritório, policial civil, federal, policial da inteligência, policial da BIM. Então, a BIM é uma equipe que não vai para operação, mas o grau de capacitação e treinamento de investigação investigativa é absurdo. Então, o treinamento é muito grande. E da CIA? Vocês percebem que as pessoas também se interessam? Eu acredito que trabalhar na CIA seja também, né, um sonho muito grande para as pessoas, né, daqui do Brasil, que vem essa carreira com tanta força, né, nos filmes. Com certeza. A FBI acaba, a gente no Brasil... Lindo, né, meu cara? É um sonho, imagina, a gente cresce assistindo diversos filmes policiais e é um sonho para todo mundo trabalhar dentro dessas instituições. A CIA, a FBI e algumas instituições federais têm uma barreira de entrada mais alta. Então, em algumas situações, precisa ser cidadão americano. E aí o Henrique congelou, você ser cidadão americano, você tem um grau de treinamento muito grande, então é mais difícil. A porta de entrada eu, por exemplo, sempre sonhei em ser do FBI. Óbvio, né? Você cresce vendo filmes do FBI, em que os agentes são os mais sagazes do mundo, e aí a gente percebe que você congelou um pouco, meu caro. Congelei, né? Eu estava falando que o meu sonho era ser agente da FBI. E aí não é tão fácil assim, porque eu sou baixo, eu sou gordo, então eu não conseguia entrar e não era cidadão americano, então eu tinha algumas dificuldades. E não tinha montado na época. Hoje em dia é mais fácil. Esse é um problema a menos. E não era o quê? Monjado. É exatamente isso, né? Precisa ter um preparo físico também, então, né? Assim como no Brasil, por exemplo, a Polícia Federal, você tem um concurso público da Polícia Federal, é um concurso mais difícil que o concurso público de uma Polícia Militar Estadual. Guardadas as devidas proporções, o FBI, um policial pode fazer essa carreira, ele pode entrar na Navy, virar cidadão americano, ele pode virar policial, por exemplo, em Miami, ter 4, 5, 6 anos de experiência em Miami e depois pleitear uma entrada na CIA, FBI. Isso pode acontecer. São dois pontos diferentes. A CIA, FBI, acho que é para quem já está aqui estabilizado, com inglês fluente, já tem todos os conceitos, inclusive conceitos legais, constitucionais, a legislação penal americana, tudo isso muito bem alinhado. Mas para quem está chegando, existem outras portas de entrada para você ganhar essa bagagem para depois poder fazer uma aplicação para uma força policial dessa. Isso são alguns anos? Desculpa. Só para a gente concluir essa questão, são alguns anos? Depende da vaga.
Depende, não tem esse pré-requisito, depende da vaga ali da CIA. Algumas vagas de alto escalão, sim, necessita anos de experiência, não necessariamente um estudo, não uma comprovação acadêmica. Até tem cargos que exigem, sim, ensino superior. Ensino superior, existe cargos que exigem mestrado, são remunerações altíssimas, são cargos super prestigiados. Então, eu vejo que para quem tem esse sonho super, eu vejo como super alcançável, é possível, é um sonho possível, é só um caminho que você precisa ter um planejamento para talvez ficar aqui 5, 10 anos numa força policial e depois se especializar, fazer curso, fazer um mestrado, uma faculdade, etc., para poder aplicar para esses cargos. A nossa sócia, ela fez esse caminho. Ela é menina, mais nova do que a gente, virou cidadã através da Navy. Ela é militar aqui nos Estados Unidos, além de advogada licenciada aqui também. Então, ela é uma profissional super interessante. Vale até a pena um dia a gente bater papo com todo mundo, porque ela tem uma história muito legal nesse sentido e é uma coisa que a audiência quer saber. Como é que eu faço? Como é que foi o bootcamp? Como é que foi o treinamento? O que eu precisei? O que você viu de diferente? Como é que é o tratamento com as mulheres? Vocês são tratadas de forma diferente? Vocês também passam por todos os exercícios? Ela tem uma história bem legal, viu, Cláudia? Me veio esse É interessante a gente falar sobre isso, porque sobre a questão da mulher, né? A gente sabe o quão difícil é participar desses bootcamps e se ela traz aqui na prática tudo que ela viveu, ela desmistifica isso, né? E é importante para a gente poder ouvir, sim. Diga a ela, estenda a ela o nosso convite aqui, dela participar e trazer essa vivência, né? O Henrique veio por conta da esposa dele, eu vim por conta da minha esposa para os Estados Unidos, a nossa sócia é mulher e está na Navy, ou seja, a gente está cercado de mulheres e são muito mais talentosas do que a gente. A gente só precisa saber a hora de entrar, né? Tudo tem a sua hora certa, né? Tanto no mercado feminino quanto masculino, é só a pessoa se preparar e ir em frente, né? Só uma observação em relação às forças policiais federais dos Estados Unidos. A gente falou muito da FBI e da ICE, da FBI e da CIA, só que esse governo atual tem uma postura de valorização e eles têm incentivos e a vontade de aumentar essas instituições em número de policiais. Eles estão precisando. Então, por exemplo, a ICE, CBP, a própria USIS tem contratado profissionais. E aí você precisaria ser cidadão americano, mas como eu disse, a gente tem uma estratégia para que você consiga obter essa cidadania de maneira muito acelerada, mas pode ser uma porta de entrada, por exemplo, aplicar para a ICE e depois você já vai estar dentro de uma força policial federal, ou seja, está dentro de um guarda-chuva muito, muito semelhante a um FBI, por exemplo. É interessante isso e eu quero aqui mais uma vez falar que é muito mais fácil para um brasileiro conseguir de forma legal do que de forma ilegal, né? Como é que a pessoa, qual que é o primeiro passo e qual que é o passo correto para a pessoa trabalhar legalmente nos Estados Unidos? Bom, acho que o primeiro passo, eu não vou nem repetir planejamento, né, mas é fazer um estudo, primeiro, de mercado, para entender onde é que você se reposiciona, o que você pretende fazer nos Estados Unidos. Eu pretendo montar uma companhia, eu pretendo estar empregado. Com base nisso, você vai atrás do seu objetivo. Se eu pretendo me empregar na Dell, na Oracle, em grandes companhias, eu preciso fazer a minha aplicação e muitas das vezes você vai ser solicitado acerca de sua autorização de trabalho e sua autorização de viagem, porque já há alguns anos essas companhias deixaram de ofertar esse patrocínio até por conta da demanda. Tem muito profissional que já tem isso no mercado. Então, o primeiro passo é entender aonde você se aplica. O segundo passo é entender o seu perfil e em que tipo de visto você se qualifica, de não imigrante, de imigrante. A gente tem feito, Cláudio, uma estratégia muito interessante no escritório, que é o seguinte: se você entende que está deixando dinheiro na mesa, literalmente que está perdendo o negócio, está deixando de ganhar em dólar, muitas vezes faz sentido você optar por um visto não imigrante. Então, o seu objetivo é o green card, então por muito tempo você pensou, por que eu vou mirar no visto temporário se eu quero a residência permanente? E era esse o caminho que a gente buscava, porque a gente pensava sempre na estratégia e na vida da família que está chegando. Mas muitas vezes se mostra mais interessante você optar por um não imigrante, aí trazendo a sua própria companhia para cá. Se você tem uma companhia no Brasil que opera com certa solidez, certa capacidade financeira,
está aberta há mais, sei lá, 2, 3, 4 anos, se você já está nela há mais de um, pelo menos, você pode abrir uma companhia igual nos Estados Unidos. Sua companhia brasileira é sócia da sua companhia aqui, você abre uma companhia e começa a trabalhar. Olha que coisa incrível. Então é muito mais fácil do que você vir para cá e fazer o que os brasileiros fazem. O que os brasileiros fazem? Eles vêm para cá e abrem uma companhia que não tem absolutamente nada a ver com a deles no Brasil. Claro, muitos não são empresários, essa estratégia não se aplica. Mas para quem é empresário, se você abrir uma companhia igual, tiver um bom planejamento, solicitar ao USCIS o seu visto de trabalho, você vem para cá como trabalhador, como mão de obra da sua própria companhia, depois você migra para o visto de residente. Então, a gente tem várias estratégias e isso esbarra muito nos erros, né, que as pessoas cometem também. Então, eu que tenho uma agência de comunicação há 20 anos, com o CNPJ constituído, com time, com equipe, com sucesso, com resultado, fica muito mais fácil abrir uma filial nos Estados Unidos do que começar do zero aí. Essa é a sua sugestão. Vai, Ricão. Sim. Essa é uma das opções. Essa é uma excelente opção para quem tem esse interesse. Vamos supor que você entre em contato com a gente e comece já ali a conversa. Henrique, Bruno, tudo bem? Eu quero internacionalizar minha empresa, sou uma empresária bem-sucedida no Brasil, tenho uma estrutura sólida e quero levar meu negócio para os Estados Unidos. Essa opção é uma sopa de letrinhas, os tipos de visto. Esse é um visto chamado L, por exemplo. Você cria uma filial nos Estados Unidos e a pessoa física, Cláudia, gestora dessa operação, ela é transferida entre as pessoas jurídicas. Então, o beneficiário é a pessoa física, o peticionário é a pessoa jurídica. É uma estratégia rápida e super eficiente. E é uma das possibilidades. A gente tem clientes, nessa estrutura, nesse exemplo, por exemplo, o foco da imigração é a sua empresa. A imigração não está preocupada não necessariamente com a Cláudia, a pessoa física. Ela quer saber, óbvio, se a Cláudia realmente ela é a gestora, se ela é a sócia, se ela tem um cargo de liderança, se ela está na operação de fato. Mas a atenção maior é com a estrutura. Quer saber se essa estrutura é real, é verdadeira. A gente comprovando isso, a pessoa, o aplicante, tem esse visto aprovado. Existem outros tipos de vistos que, ao invés do foco ser empresa, o foco é a pessoa física. Então, por exemplo, a gente tem clientes que são empresários e existem e possuem diversos feitos na carreira, publicações, etc., premiações, e não quer necessariamente abrir uma filial, uma franquia, ele quer abrir uma consultoria ou não quer vincular diversas questões, não quer vincular essas personalidades jurídicas. Ele pode fazer isso também. O foco vai ser ele, pessoa física, a gente conta a história dele e o Estados Unidos também entende como um caminho viável. O mais importante aqui é quando a gente abrir o leque de conversas com o cliente, entender qual é o objetivo, aí nesse ponto, o objetivo profissional. Quero internacionalizar minha empresa, quero levar o negócio para os Estados Unidos, não, eu quero investir, eu fiquei sabendo que tem um negócio super legal em Orlando, eu quero comprar uma franquia em Orlando, de uma rede de fast food, por exemplo. Tudo bem, existe caminho para isso também. Então, o importante é a gente alinhar a expectativa do cliente, o objetivo do cliente com as opções de visto. O mais importante, de novo, é que existem opções. Se você é qualificado, se você tem interesse genuíno, vai abrir um caminho para essa sua trajetória, sem sombra de dúvidas. Interessante isso, né? E o Dr. Bruno estava falando que as coisas mudaram nos Estados Unidos nos últimos 3 meses, né? O que mudou nas regras da imigração e como é que essas regras novas, elas podem impactar quem deseja trabalhar nos Estados Unidos? Por favor, Esquilo. Ele está se voltando porque ele está doentinho hoje, né? É bom. Mas eu gostaria de dizer que quando a Cláudia quiser vir para cá, a gente vai fazer um EB1 para ela, que eu estava revisitando aqui um pouco da carreira dela, eu já conhecia, mas eu estava me atendo aqui aos pontos migratórios. Você vai vir com o EB1A, viu? Que é o visto de habilidades extraordinárias que leva diretamente para o Green Card. Você tem a opção de vir com L, visto temporário, como o Henrique falou, mas conhecendo a sua carreira um pouco mais, você pode vir para cá com o EB1A, ou seja, você está no corpo da carreira. Porque eu me encaixo nas publicações que o Dr. Henrique estava falando, me encaixo nas premiações, na pós-graduação. Tem uma série de coisas aí que contam pontos que vocês já falaram nas entrevistas anteriores, que eu fiquei pensando que, olha, foi muito bom tudo aquilo que eu fiz lá atrás, porque vai contando ponto para mim, né? Percebo que já plantamos uma sementinha do Green Card, então.
sabe que nada é impossível na vida, né? A gente precisa estar sempre aberto a tudo que a gente ouve, a tudo que a gente vive e a tudo aquilo que a gente quer, né? E não é nenhuma novidade que após algum tempo a gente queira uma vida mais tranquila, né? E eu já cheguei num nível em que eu posso trabalhar de qualquer lugar do mundo, porque eu tenho uma equipe muito coesa, a minha equipe também trabalho digital, trabalho online, e isso me facilita muito, porque muitas vezes eu viajo e levo o meu notebook junto, porque eu tenho reunião online, porque eu tenho aprovação de material online, e tudo isso é muito importante a gente falar, né? Então, nada é descartado na vida mais, né? Essa mudança, para mim, não pode não ser novidade, né? E sabe que esse é um perfil muito comum dos nossos clientes, profissionais. A empresa está rodando, às vezes o cliente fala, bom, Henrique, eu não quero ir amanhã, eu quero ir daqui um ano e meio, porque eu vou deixar a estrutura toda sólida aqui, funcionando, e ao invés de eu viver em São Paulo, com a minha empresa em São Paulo, eu posso muito bem viver em Orlando, ou Miami, ou a cidade que for nos Estados Unidos. O meu negócio continua rodando aqui, a minha família está nos Estados Unidos, meus filhos estão nas melhores escolas americanas, e eu estou um voo de 8 horas hoje em dia com tecnologia, acesso a passagens aéreas. A gente tem cliente que compra a gente mesmo, de vez em quando isso acontece. Você compra um voo domingo 10 da noite, segunda 6 da manhã você está em São Paulo. Se você quiser fazer no limite, se você quiser chegar a São Paulo às 7 horas da manhã, fazer uma reuniões ao longo do dia e voltar às 10 horas da noite, você consegue ainda acordar terça-feira já em Miami de volta. Isso pode acontecer, obviamente é cansativo, mas isso pode acontecer e percebe muitos clientes acabam fazendo isso, porque é uma facilidade, a tecnologia nos dá essa flexibilidade, a gente pode utilizar da melhor forma possível. Não deixando de responder a sua pergunta sobre essa mudança, isso é legal, primeiro, porque a imigração ela é dinâmica. A legislação geral é dinâmica. E, às vezes, o que a gente está falando, por determinado visto, talvez seja a melhor opção hoje, pode ser que amanhã a gente tenha uma outra alternativa. E as estratégias e o planejamento a gente vai se adaptando para a realidade política, econômica, social do país. E o que a gente tem percebido é que das últimos 12 meses para cá, as coisas melhoraram. E melhoraram de maneira objetiva. Um desses sintomas é o Visa Bulletin, é o que o Bruno estava dizendo, existe uma fila imigratória. Quando você faz uma aplicação via Green Card, tem um limite, oferta e demanda. Existe um limite de 40 mil Green Card disponíveis por ano. E por conta da burocracia estatal, vai se criando uma fila e, às vezes, a aprovação não acompanha as entrevistas que acontecem nos países ao redor do mundo, e você espera 1 ano, 2 anos, 3 anos para receber aquele Green Card. O que aconteceu nos últimos 2 meses foi essa fila zerou. Isso significa que tem disponibilidade de Green Card. Existe sobra, não tem mais fila para EB1 e para EB2 principalmente, tá? Habilidades extraordinárias e habilidades excepcionais. Isso significa, em outras palavras, que quando o cliente tem a aprovação dos 140, o Green Card está disponível. Ele precisa respeitar ainda alguns trâmites burocráticos, não é no dia seguinte, porque tem uma entrevista, tem uma série de fatores de segurança dos Estados Unidos que precisam ser cumpridos, mas não precisa esperar 2 anos, como foi, por exemplo, há 3 meses atrás. A data era 2 anos para trás. Hoje não, hoje está corrente, tem um Czinho, esse C significa current, que é a disponibilidade imediata daquele visto. É um benefício extraordinário para quem está aplicando para o EB1 e para o EB2. De novo, ainda precisa cumprir algumas etapas burocráticas, mas o mais importante é a sinalização do governo, mostrando que para as habilidades extraordinárias e excepcionais, ou seja, profissionais qualificados, eles têm o interesse de acelerar esse processo, que acaba sendo muito positivo para todo mundo, né? Para o país e também para aquele imigrante que quer chegar aqui o quanto antes. Agora eu quero falar um pouquinho sobre os brasileiros que começam a fazer os seus processos de imigração sozinhos. Acham que são capazes e não tiram a capacidade, as habilidades e competências das pessoas, mas normalmente eles cometem erros. Como é que a gente pode reverter esses erros que as pessoas cometem e quais são os erros mais comuns que eles cometem? Bom, a gente já se deparou com todo tipo de cenário, né? Então, desde erros materiais básicos,
endereçamento, volume de documentos, tipos de documentos, falta de tradução, business plan pouco fundamentado, quando é o caso do business plan, é um professional plan, é muito pouco instruído, falta de materiais básicos que a imigração precisa ver para comprovar elementos objetivos, como, por exemplo, graduação e tempo de experiência profissional. Que tipo de documento comprova a experiência profissional? Não é a cópia da sua CLT, por exemplo, não é a cópia da sua carteira de trabalho. Isso, para a gente, é mais relevante do que uma declaração, mas para os Estados Unidos é uma declaração do próprio RH, da própria área da empresa responsável por esses funcionários. Então, erros materiais, mas principalmente erros relacionados ao dia a dia. O que difere o escritório de advocacia de uma pessoa que quer fazer sozinho? Claro, hoje em dia tem várias mentorias, essas mentorias elas se baseiam, na maioria esmagadora das vezes, em casos pessoais. Pessoas fizeram o seu caso e aí, por conta disso, se acham capacitadas para ensinar, e muitas vezes as pessoas fizeram o caso delas com o escritório de advocacia e simplesmente replicam. Mas esse modo de replicar as coisas funcionou há 3 anos atrás, quando a gente tinha uma porta muito aberta em relação às aprovações. Para você ter uma ideia, há 3 anos atrás, o EB2LW aprovava uma média de 90% dos casos, 92%, 93%, variava o nível de aprovação. Então, naquela época funcionava um Ctrl-C, Ctrl-V. Eu sou engenheiro, você também é engenheiro, então vamos mandar um caso similar. Hoje em dia, a gente faz isso. A gente é capaz de mandar um caso completamente diferente, um engenheiro civil trabalhando na mesma companhia, estando no mesmo lugar. Porque a gente sabe que a história profissional ela é diferente, as conquistas são diferentes, o posicionamento de um é diferente do posicionamento de outro. Então, a gente tinha uma aprovação de 90%, a gente tem aprovação agora de 50%. O que significa? Significa que há mais rigidez oficiais? Talvez sim, mas pode significar também que a qualidade do material que estava sendo recebido era uma qualidade inferior, era um material que precisava de melhorias. A gente sabe que a inteligência artificial tornou todo mundo virou um grande pensador, viramos grandes cérebros com a inteligência artificial. Mas o USIS também está preparado para combater esse uso excessivo das redes sociais. Então, até que ponto que vale a pena? Por exemplo, vou dar uma dica que vale ouro. Por muito tempo, as cartas foram muito importantes. Então, não é incomum as pessoas virem para isso. Não, eu tenho 2 cartas de recomendação, o governador vai falar bem de mim, o secretário municipal vai falar bem de mim. Por muito tempo, as cartas de recomendação foram um papel fundamental, foram essenciais para a construção estratégica do caso. Hoje em dia, o material visual ele é muito importante. Então, você traz cartas convite, você traz fotografias, você traz slides, organograma. Então você traz elementos novos que você só percebe se você trabalha com isso diariamente. O nosso escritório recebe centenas de correspondentes do USIS com aprovação, com negativo, com RFE, e cada uma delas, para a gente, é fonte de informação, para a gente melhorar o trabalho que a gente faz. Então esse, para mim, é o principal erro entre quem opta por fazer sozinho, entregar esse sonho ao mentor, ou a si mesmo, ou a inteligência artificial, acaba funcionando, mas você economiza dinheiro, mas você perde tempo. O tempo é dinheiro. Quantos anos da sua vida você perdeu com um pleito imigratório frágil? Então, para mim, esse é o principal ponto, né? E o que você vê de diferente, meu cara? Não, concordo 100%. Eu vejo que hoje em dia existe uma complexidade por trás do envio dos casos, uma complexidade maior, inclusive para a gente, por exemplo, como profissionais como escritório, a gente tem um custo maior na produção desse caso, que a gente acaba não repassando para o cliente, mas a gente vê que tem documentos que precisam ter um investimento maior. E eu entendo aquele aplicante, por dificuldade financeira, ele fala, vou tentar sozinho, porque talvez seja essa a única oportunidade que eu tenho de pleitear um encargo. Se eu fizer um investimento contratando um advogado no escritório, eu não vou conseguir ir porque eu não tenho condições financeiras para isso. Tudo bem, é uma cartada ali, uma alternativa. Eu vejo com muita dificuldade esse caso ser aprovado. Sinceramente, hoje, nas circunstâncias atuais, eu vejo muita dificuldade. Mas eu entendo e respeito a decisão. Agora, um profissional, uma aplicante que tem condições financeiras e prefere economizar nisso, a gente já se deparou com pessoas que compraram uma casa de $1,5 milhão em Orlando, $1,5 milhão em Orlando, e chegaram numa reunião com a gente porque tiveram um caso negado, porque fizeram sozinho. Falei, acho que houve uma inversão de valores aí, né? Você se antecipou, comprou um imóvel
de $1,5 milhão e na coisa que talvez fosse a mais importante, porque se você não tiver o seu caso aprovado, aquele imóvel fica vazio. Então você comprou para investir, tudo bem, comprou para alugar para vender, para alugar para temporada, ou imóvel de férias, tudo bem. Mas se você comprou aquele imóvel pensando em morar, se estruturou toda a sua família, a sua empresa, se movimentou, e num pilar desse planejamento você economizou, isso é um planejamento frágil, uma base frágil. Então, eu separo essas situações, eu vejo que é extremamente importante contratar um profissional qualificado cada vez mais. E só um parênteses, a gente percebe também que tem que falar, não, mas meu cunhado, meu tio, meu primo, há 3 anos atrás, ele fez sozinho e foi aprovado. Então, eu vou fazer também. Há 3 meses atrás, as coisas mudaram. Imagina 3 anos atrás. O nosso escritório, a gente tem um time que fica 24 horas, praticamente 24 horas, analisando ali as atualizações da USS, as atualizações do Departamento de Estado, do Homeland Security. E essa administração atual, em particular, muda tudo a cada 5 minutos. Então, a gente tem que ficar a cada 5 minutos atualizando as regras do jogo. Isso faz parte. Uma pessoa que é leiga nesse assunto vai ter uma dificuldade muito grande se não tiver um apoio sólido na produção do caso, na minha opinião. Eu acredito que sim, até porque hoje existem ferramentas que identificam, né, se um projeto ele foi constituído por inteligência artificial, né? E ele dá o nível de coerência daquela escrita, né? Já peguei projetos, já peguei livros de clientes com 90% de texto escrito por inteligência artificial. Então, a única coisa que muda é que a gente tem que mencionar ali que é feito por inteligência artificial, mas no caso do aplicante muda porque ele tem o visto negado, né? Exatamente. E a inteligência artificial está dos dois lados, né? Eu acho sensacional, é um avanço incrível. Eu utilizo como base, como consulta. No meu dia a dia, eu sou praticamente a favor da inteligência artificial. Só que a imigração também tem inteligência artificial deles. E provavelmente a inteligência artificial deles é mais sofisticada que a nossa. Então, a gente não vai conseguir burlar a inteligência, e ali os algoritmos, usa cálculos matemáticos para fazer um diagnóstico se aquela série de evidências estão alinhadas. Se tiver alguma suspeita, vai aparecer uma luzinha, um red flag, que é o que acontece em prática. Aparece um red flag, aí vai lá um ser humano, vai oficiar uma agente da USS que vai conferir se aparece uma red flag naquele caso, já fica uma desconfiança. Enfim, então tem que tomar muito cuidado. A inteligência artificial, ela é sensacional, mas a gente não pode ficar 100% amparada por ela e achar que isso vai resolver todos os problemas. E depois que a pessoa teve visto negado, quanto tempo demora para organizar todo esse processo novamente? Porque aí vocês têm que juntar todos os documentos de novo, né? Rever toda a documentação. Quanto tempo demora esse processo? E se a pessoa pode começar a fazer isso aqui no Brasil para poder conseguir conseguir o visto de novo, né? Pode sim, tá? Não é porque você aplicou e foi negado que você necessariamente vai ter todos os casos negados ou você não pode reaplicar. O que acontece quando a gente tem uma negativa? A gente faz um exame da base, o que levou o oficial a te negar. Existem basicamente algumas razões. Primeiro é erro de julgamento, né? Ele pode ter errado no julgamento dele. As provas todas podem estar ali, os manuais do USIS foram corretamente observados, mas mesmo assim ele negou, ou seja, ele errou no julgamento dele. Pode haver uma má valoração das provas, ou seja, as provas que ele entendeu serem insuficientes são fortes e capazes, porque são as provas, enfim, ele pode valorar de forma equivocada aquele material, e aí o nosso esforço é trazer elementos que digam, olha, o que está aqui é o máximo que eu posso ter, é o que existe de mais forte dentro da realidade da minha carreira, porque a gente não pode esquecer nunca que os oficiais do USMS não são necessariamente engenheiros, advogados, médicos, engenheiros químicos, eles não são profissionais daquela atividade que eles julgam. Então, a gente se depara com oficiais que não tem nenhuma, assim como entra um cliente aqui no escritório e precisa fazer uma imersão na carreira dele para entender, a gente vira um especialista em 6 meses e basicamente todas as profissões estão dentro do escritório, conhece os pormenores da profissão. Como é que o oficial do USIS, que recebe uma pasta de 1.000 folhas, tem 45 minutos mais ou menos para julgar aquele caso, como é que ele vai se aprofundar e entender que aquele material probatório ele é o máximo possível dentro daquela carreira?
Então, má valoração da prova acontece. E também tem os erros materiais. A gente já viu no escritório caso que você estava falando de um profissional graduado e com tempo de experiência profissional, que o oficial não reconheceu a graduação. Ora, mas por que você não vai reconhecer a graduação? Eu tenho aqui um MEC, eu tenho aqui estudos dos Estados Unidos que validam aquela graduação, que equivale àquele diploma. Então, quando a gente se depara com uma negativa, a gente, na mesma hora, vem, se reúne com o jurídico, se reúne, e a gente vai entendendo o que pode ser melhorado, o que deve ser melhorado, para que a gente possa fazer uma reaplicação mais sólida e construtiva. E eu digo que em muitos casos, Cláudia, o simples reenvio, com poucas alterações, assim, às vezes mínimas, a gente tem a aprovação em segunda alternativa só porque mudou a mão do oficial. Não tem nos Estados Unidos uma coisa que tem no Brasil. No Brasil, se você der entrada numa ação, se você der entrada e ela for julgada improcedente, se você der entrada numa ação seguinte, similar, ela vai cair no mesmo juízo, para que aquele juiz possa examinar e dizer que a situação já existiu, tá? Eu já julguei esse caso. Aqui na imigração não há e nem poderia ser, porque a carreira continua, você continua evoluindo. Então, imagina se uma aplicação de 2 anos atrás continua a mesma de 2 anos para frente. Você concluiu o mestrado que você estava fazendo, você ganhou aquele prêmio internacional que você estava buscando, então muita coisa pode evoluir, por isso até que você deve aplicar mais de uma vez, não deve se esquecer do sonho que você teve um caso negado. E fazer com quem entende do negócio é diferente porque vocês sabem o que é que vocês precisam fazer quando foi negado. E muitas vezes a pessoa fazendo sozinha, ela não sabe o que fazer. Ela tem ali, ela recebe uma negativa e não sabe como que ela pode continuar a partir daí. Então, essa visão que vocês têm do todo, né, ela é extremamente importante porque vocês já sabem o caminho que vocês precisam fazer para poder validar aquela documentação, né? E um ponto importante em relação a isso, não fala. Não, por favor, vai. Ponto importante que a gente sempre fala é que não tem receita de bolo, né, Bruno? Você pode, há negativas e negativas, há casos e casos. Existem negativas que a gente percebe claramente que foi um erro do oficial, a gente reimprime, faz um ajuste pontuais, reenvia, passa 14, 15 dias, o caso é aprovado. Isso aconteceu inúmeras vezes, em 1 ou 2 ou 3 casos. É comum, erros humanos acontecem. Existe um oficial, um agente público do outro lado que está analisando centenas de casos de maneira simultânea e ele pode cometer erros. Isso faz parte do nosso dia a dia. E, por outro lado, existem negativas fundamentadas. Que isso é bom. Isso aqui faz sentido, a gente precisa redesenhar a estratégia desse caso. Em geral, o que eu percebo do ponto de vista estatístico, quando a gente tem uma negativa, pequenos ajustes acabam fazendo mais sentido do que grandes revoluções. Quando o cliente tem uma negativa, é muito comum ele se apegar a algum ponto. Por exemplo, fiz um plano de negócios, no meu caso, o caso foi negado, a culpa do plano de negócios está errado, aí se apega e quer mudar. Às vezes não tem nada a ver com o plano de negócio. E aí a gente faz uma reunião e fala, não tem. Vão pequenos ajustes, é só mudar a narrativa que o oficial não entendeu exatamente o que a gente queria dizer ali. Vamos reescrever isso, mas mantendo a estratégia. E aí o caso acaba sendo aprovado. E quando a gente faz grandes revoluções desnecessárias, é como se começasse do zero de novo. Então, ter um profissional que tem essa sensibilidade, a gente consegue bater o olho numa negativa e entender o que o oficial quer dizer. A gente tem experiência com isso, faz parte do nosso dia a dia. Uma pessoa que é leiga, ela vai bater o olho, é muito comum você acabar com a linguagem muito parecida. Você lê a negativa, nunca acabou para os Estados Unidos, acabou no sonho americano. O oficial aqui me detonou. E quando eu leio, não, nada disso. Pelo contrário, no seu caso, era para ter sido aprovado. Essa linguagem é normal deles. O americano tem uma forma de escrever, uma forma de falar muito direta. Às vezes a gente brasileiro, a gente se assusta. Então, fazer com um profissional qualificado faz toda a diferença, tanto no primeiro envio, quanto, e principalmente se tiver uma negativa, numa reaplicação. O que mais eu vejo, né, desculpa, Cláudio, é que as pessoas até conseguem enviar o caso primeiro, ele consegue protocolar com base nas evidências que ele entendeu serem necessárias, mas quando há algum tipo de questionamento, a gente nem sempre tem a negativa direta, ao contrário, a gente nunca tem a negativa direta, raras são essas ocasiões. Normalmente ele recebe uma RFE, que é o pedido de novas evidências, e aí quando tem essa solicitação de novas evidências,
é que causa aquele choque. Fala, caramba, e agora, né? Eu já entreguei tudo, eu não tenho mais nada para entregar. Falta naturalmente, né? Falta de experiência para você entender o que mais pode ser buscado dentro da sua própria carreira, o que passou despercebido ou o que você não valorou em contrapartida ao que os Estados Unidos e que o governo valora mais do que você. Então, isso faz muita diferença. Às vezes, a gente se depara com pequenos objetos, por exemplo, medalhas que você dá pouca atenção, que tem um valor muito grande para o processo migratório. Então, o que mais eu posso ofertar de alternativas? E aí é o primeiro choque, é quando a pessoa se depara, caramba, eu não deveria ter feito isso sozinho, porque eu posso ter uma negativa. E aí, uma negativa não significa que você vai ter todas as outras subsequentes, mas tem um formulário esse apontamento. Você já aplicou? Já apliquei. Como é que foi? Negativo. O oficial vai entender que você já tentou isso de alguma maneira em outras situações. Então, o que fica aqui é o seguinte, até que ponto vale, claro, o Henrique também levantou um ponto muito importante, que assim, eu só posso fazer assim, eu não tenho saída, eu não tenho, e aí eu também entro num outro ponto que eu falo muito quando a gente está em alguns grupos. Vale a pena você ter o seu Renault Sandero de 100 mil reais ou vale a pena você pegar os 100 mil reais e aplicar no seu sonho, no seu green card para você e para sua família? É uma questão de valoração. Se você valorou mais o seu carro popular em contrapartida do seu sonho americano, ok, você valorou e por isso você vai fazer um carro sozinho. Ou então você não tem condição nem de ter um carro popular. Então, ok, você também deve ou pode fazer o seu carro sozinho, sabendo que a gente vai ter um escrutínio, né? O governo americano vai ter um grau de análise também muito alto, que é o que está acontecendo hoje com qualquer caso. E o brasileiro tem a mania de dar um jeitinho para tudo, e vocês sabem disso, né? Então, é muito comum a gente ouvir alguém falar que a pessoa fez tudo sozinha e teve um visto negado. Então, mais uma vez a gente reforça aqui que é melhor a gente começar devagar, né? E ter ao longo do processo ser um pouco mais lento, mas ter um resultado positivo no final, né? Exatamente. Nem sempre, às vezes, buscar o visto de não imigrante, depois de imigrante, para ganhar em dólar e aí evoluir na carreira, são vários caminhos ali que a gente pode ir traçando para o sonho americano. Exatamente isso, né? A gente está chegando no final dessa entrevista fantástica, dessa conversa que eu adoro trazer vocês dois aqui, porque vocês, além de explicarem, vocês vivenciam na prática isso, né? E antes da gente encerrar, eu quero saber de vocês que hoje existe um processo diferente do que era com os nossos avós, que eles vinham na frente e depois eles mandavam buscar a família, né? Hoje já é possível levar a família durante todo esse processo, né? Durante o início até o final do processo. Quais são os direitos do cônjuge e dos filhos no processo? Vai, meu caro Henrique Spira. São os mesmos direitos. Isso é uma grande vantagem. Vou considerar aqui uma aplicação para green card, tá? Que a família inteira queira deixar morar e residir nos Estados Unidos através de um AD1, através de um AD2 NW, por exemplo. O peticionário principal é o foco, a gente conta a história do peticionário principal. A história pessoal, igual eu dei o exemplo da minha família. A história contada, no meu caso, foi a história da minha esposa como engenheira civil. O Henrique, advogado, não precisei ser mencionado na parte de elegibilidade. O oficial ele quer saber que a minha esposa é casada, os dados civis, dados pessoais do marido, então tinha ali minha certidão de casamento, certidão de nascimento, passaporte, etc., mas dados pessoais apenas. Na época a gente não tinha filhos, mas se a gente tivesse filhos menores de 21 anos, a situação seria exatamente a mesma, os dados pessoais dos filhos menores de 21 anos. No momento que esse caso é aprovado, a família inteira recebe um carro, e cada um recebe o seu carro. A minha esposa recebeu o dela, tem um número próprio do carro dela, eu tenho o meu carro, o próprio. Se nós tivéssemos filhos na época, os filhos receberiam cada um como se fosse a sua identidade, o seu CPF. Então, a grande vantagem do direito migratório, hoje em dia, diferente da época dos nossos avós, é que a família toda, inclusive eu recomendo fortemente isso, que a família toda venha juntos. Se é um planejamento familiar, salvo raras exceções por questões pessoais, personais, algo muito, muito fora da curva, em geral,
eu recomendo. É aquela história de que vem o marido primeiro, a família fica no Brasil, isso gera um desgaste no relacionamento. A minha experiência, não apoio, não concordo com essa estratégia. Assim, quando estou pensando em frente, eu sou bem claro em relação a isso. Óbvio, uma decisão pessoal, no final das contas, a pessoa dá uma decisão da família, mas se a esposa e os filhos não podem vir agora, adie a sua chegada, tem todo mundo junto, para todo mundo ter aquele processo de adaptação junto, e a imigração permite isso, permite que todos venham juntos. De novo, salvo uma exceção, de repente o marido está vindo na frente só para instituir a empresa ou comprar um imóvel, tudo bem, mas por um tempo muito curto. Se for algo longo, a gente vê que gera ruído no relacionamento. Mas, enfim, respondendo a sua pergunta, pode vir todo mundo junto, não precisa esperar para um chegar, abrir as portas, não. Tem todo mundo no mesmo voo, é a melhor opção. Além da experiência, né, da família inteira, né, você está no mesmo momento, no mesmo lugar, ao mesmo tempo, é completamente diferente, né, porque todos caminham lado a lado, né, isso é muito bom, né? Com certeza, com certeza. São desafios, né? São desafios novos, todo mundo vai precisar estar unido, se reconectar com a cidade que está vindo. Acho que esse momento é um momento de conquista para todo mundo. Não vem porque cada um vem separado, cada um vem no momento. E tem uma coisa, depois que você vira cidadão americano, você pode estender esse benefício para os seus pais. Então, os avós vão estar junto com os netos depois de 5 anos. Se você optar pelo Navy, Marinha, Aeronáutica, Exército, você pode diminuir isso para 1 ano, 1 ano e meio. Se você casar com uma americana, a gente está falando de outro tipo de aplicação, você tem a cidadania em 3 anos. Então, a ideia não é separar a família, não é segregar a família. Se hoje em dia a gente percebeu que é possível você trabalhar de qualquer lugar do mundo, é uma coisa muito nova e que permitiu a gente se depara com clientes e fala assim, poxa, mas o que eu vou fazer nos Estados Unidos? Eu sou advogado no Brasil. Você vai continuar advogado no Brasil, seu escritório de advocacia vai continuar acontecendo, você vai fazer suas audiências online, remoto, como são 90% das audiências, os julgamentos mais importantes que forem presenciais, você vai pegar um avião, como o Henrique falou, de segunda de noite você pega o avião, você está aqui, quinta-feira você dorme em casa, ou seja, o mundo mudou em todos os sentidos, e quando você faz uma imigração legal, você vem com a família inteira, e depois de um tempo você consegue trazer boa parte da família, até o seu irmão você consegue trazer quando você vira cidadão americano. Que interessante, eu não sabia dessa questão dos pais e dos avós, né, que a gente pode levar também, dos irmãos, então se estende mesmo a todo o núcleo familiar, né? Exatamente. Que delícia de conversa, né? Quero agradecer vocês por mais uma vez vocês trazerem conhecimento de vocês, compartilharem conosco aqui no Brasil tudo que vocês vivenciam na prática, tudo que vocês trazem de resultados para os seus clientes. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigado. Pena que passa rápido, né? Porque é bom durar pouco. Então eu achei que a gente estava com 20 minutos, eu olhei aqui já tinha 47, não é possível, já está acabando. Mas enfim, a gente me coloca à disposição, o Henrique também, a gente adora bater papo com você, com a sua audiência, o papo é muito gostoso. E a ideia é exatamente essa, trazer informação. Vir para os Estados Unidos não é algo fácil, mas quem tem essa possibilidade, essa fagulha, deve correr atrás, deve dar essa oportunidade para você, para a sua família. E a nossa maior missão é trazer informação, é deixar o mínimo de dúvidas na cabeça das pessoas. E a gente adora fazer isso, conta sempre com a gente. Que legal, muito obrigada, fico muito feliz. E Cláudia, obrigado pelo convite mais uma vez, foi um prazer conversar aqui com você, com a sua audiência. Concordo com o Bruno ali, ele bateu 1 hora, falei, nossa, a conversa boa passa rápido, isso é um bom indicativo que é muito gostoso. E o que a gente fez aqui é o que a gente faz no nosso dia a dia, o que a gente adora fazer, bater papo, conversar, escutar a família, entender quais são os objetivos, ajudar dentro do possível, mas principalmente no mundo migratório, traçar uma estratégia, um planejamento que a gente vê, que às vezes um detalhezinho pode fazer a diferença entre um caso bem sucedido e um caso mal sucedido. Então, esse é o nosso objetivo profissional e também pessoal, e conte sempre com a gente. Que legal, claro que eu conto com vocês. Quero vocês de novo aqui depois, conversando, trazendo essas novidades, essas atualizações, porque a gente sabe que a economia nos Estados Unidos está mudando muito rápido, muito forte, então vocês vão trazendo essas atualizações, é muito importante isso para a gente, tá ok? Tá ótimo, obrigado, Cláudia. Nós chegamos a mais um final de episódio do podcast Carreira de Suas Vozes, e hoje ficou claro que
construir uma carreira nos Estados Unidos vai muito além do sonho. É um projeto que exige estratégia, conhecimento e decisões bem orientadas. Quero agradecer mais uma vez ao Dr. Bruno Lossi e ao Dr. Henrique Stier por compartilhar o conhecimento de uma forma tão relevante e por trazerem com tanta clareza um tema que impacta diretamente a vida e a carreira de tantos brasileiros. E a você que nos acompanha, meu convite é informação de qualidade e o primeiro passo para que você possa transformar qualquer sonho em realidade é ouvir quem entende. E ouça aqui o Dr. Henrique e o Dr. Stier. Perdão, ao Dr. Henrique e ao Dr. Bruno, porque eu falei a mesma pessoa, né? Até o próximo episódio do Carreira e Suas Vozes. Carreira e Suas Vozes. Sua jornada começa aqui.